Exilados por Amor, capítulo 21, parte 2. Amenhotep voltou mais cedo da construção naquela tarde e se trancou no quarto. Estava muito aflito com as feridas que aumentavam e se espalhavam por todo o seu corpo. Sentou-se na varanda e observava atento as manchas pelos braços e pernas. Tocava-as com os dedos sem nada sentir. Levantou-se e entrou no quarto para logo retornar à varanda, trazendo nas mãos uma faca. Sentou-se de novo e, decidido, enfiou na pele superficialmente sobre uma das manchas. Esperou pela dor que não veio. Ergueu-se desesperado, andando de um lado a outro sem saber o que fazer. Depois, vestiu-se e foi até o templo de Ra, onde, ajoelhado, rogou ajuda aos deuses. Ali permaneceu por horas, suplicando auxílio. A situação o preocupava, não apenas por não sentir dor, mas porque as manchas estavam aumentando. Ele já vira alguns escravos com doença parecida, e alguns poucos egípcios haviam relatado casos semelhantes. Todos se tinham revelado incuráveis. Era noite alta quando regressou ao palácio e deitou-se. Queria sair bem cedo pela manhã. Assim que o sol raiou, ele acordou e em vão tentou levantar-se. Um mal-estar súbito o prendeu na cama. Com muito esforço sentou-se e vestiu-se, temeroso que alguém chegasse e visse as feridas. Estava acabando de se vestir quando bateram a porta com insistência. Ouviu a voz abafada de Arete que pedia: "Abra, Amenhotep, quero falar-lhe." Apressando-se em cobrir as manchas dos braços, ele respondeu: "Só um instante, Arete." Tão logo ele entreabriu a porta e Arete enfiou-se no quarto. Fechando a porta e abraçando-se a Amenhotep, disse: "Meu amor, abrace-me." "O que houve, Arete? Parece preocupada." "É verdade, estou muito preocupada. O que aconteceu é que..." "O que? Fale." Ela acariciou a barriga e olhou para ele de modo provocante. "Vamos ter um bebê." "O quê?" "É o que acabou de ouvir, vamos ter um bebê." "Tem certeza de que está grávida?" "A absoluta certeza de que estou grávida e de que o filho é seu." "Como sabe que não é de Djoser?" "Ora, Amenhotep, as mulheres sabem dessas coisas." "Então não tem certeza." "Claro que tenho. Estou com mais de 2 meses de gravidez e Djoser regressou apenas um, portanto o filho não pode ser dele." "E como está certa quanto ao tempo de gestação?" "A parteira de minha mãe veio ver-me em segredo. Ela já trouxe ao mundo mais de 200 crianças e conhece bem cada fase. Garantiu que a criança já tem 2 meses. Amenhotep sentou-se na cama, apoiou a cabeça nas 2 mãos e ficou quieto a meditar. E Arete ajoelhou-se perto dele. "O que foi, querido? Não está feliz? Vai ser pai." "Não sei o que dizer, Arete. Por um lado, sinto-me feliz, mas sei que jamais poderia assumir a paternidade dessa criança. E bem sabe o porquê." E Arete fechou o semblante e sentou-se ao lado de Amenhotep. Suspirou fundo e concordou. "Tem razão. Djoser nunca me perdoaria nem a você, a não ser..." "A não o quê?" "Que ele não fosse mais o faraó." "Não estou entendendo, Arete." Com um brilho estranho nos olhos, ela sorriu desdenhosa, dizendo: "Você não teria coragem, não é mesmo?" Amenhotep, compreendendo o que ela sugeria, ergueu-se de súbito e reagiu: "Você enlouqueceu. Jamais insinue isso novamente." Segurou-a firme pelo ombro. "Está indo longe demais com seus caprichos. Não pode estar falando sério. Diga-me,
que está apenas brincando. Pois não estou. Se Djoser desaparecesse de nosso caminho, poderíamos viver plenamente nosso amor e cuidar de nosso filho juntos. Seria maravilhoso, meu querido. Seria maravilhoso se fosse possível, só que não é. Você é a esposa favorita de Djoser e terá de criar essa criança como herdeira do trono do Egito. Não existe outra solução. Irritada e inconformada, Yarete ergueu-se num ímpeto. Você é um frouxo, prefere renegar seu filho, deixar que ele cresça sem saber quem é o verdadeiro pai, a assumir comigo a melhor solução para nosso futuro. Não podemos fazer uma coisa dessa, Yarete. É muito perigoso. Se nos descobrirem, morreremos também. E Djoser tem guardas junto dele o tempo todo. Não seria algo fácil de executar. Deixe que eu pense em um plano minucioso. Preciso apenas ter a certeza de que poderei contar com você. Hesitante, Amenhotep disse. Não quero que nos envolvamos nessa espécie de ação, Yarete. Quem sabe não seja você mesmo escolhido o próximo faraó? Djoser tem seus herdeiros. Todavia, você é muito apreciado pelos ministros, pelo menos boa parte deles. Não seria difícil convencê-los a mudar a dinastia de mãos. Acha que seria possível? Tenho quase certeza. Muitos deles lhe têm demonstrado admiração e respeito, mais do que sinto que nutrem pelo faraó. Não, Yarete, seria muito arriscado. E estreitando a bela jovem nos braços, ele continuou. Quero que tome conta de si e que cuide bem de nosso filho. Vou pensar em algo, um plano infalível para nos livrarmos do faraó. Ele ia responder quando sua escrava pessoal bateu à porta. O grande faraó quer vê-lo, meu senhor. Seu mensageiro está aqui. Avise que logo estarei lá. Olhando para Yarete, ele pediu. Diga que não vai fazer nada sem falar comigo antes, por favor. Vou pensar em todos os detalhes. Assim que souber o que fazer, conversaremos. Ele acompanhou a jovem até a saída e reforçou o apelo. Não faça nada antes de falar comigo. Assim que Yarete se retirou, Amenhotep certificou-se de que ninguém os vira. Então foi diretamente ter com o faraó. Djoser o aguardava na sala do trono, cercado pelos ministros e por alguns dos sacerdotes. Ao adentrar o recinto, Amenhotep estranhou a presença de todos naquela reunião. E extremamente preocupado ficou quando notou o olhar triunfante que Rudamon lhe dirigia. De imediato imaginou que havia sido descoberto de seu romance com Yarete e a gravidez dela. Temeroso, controlou as emoções e se aproximou do faraó, fazendo reverência. Djoser lhe ordenou, levante-se, Amenhotep. O ministro-chefe mostrou intenção de chegar mais perto, sendo detido por Djoser. Pode ficar aí mesmo, onde está? Ele estacou ainda mais assustado. O faraó prosseguiu. Amenhotep, tenho muito a lhe agradecer pelos serviços prestados ao Egito. Confiei-lhe meu reino e você não me decepcionou em momento algum. Sou eu quem agradece, grande faraó. O meu túmulo está ficando magnífico e tenho certeza de que você será lembrado como o maior arquiteto do meu reinado. Amenhotep escutava quase sem respirar a manifestação do faraó. Gosto de você, Amenhotep. Sempre admirei seus conhecimentos. Você é especial. Entretanto, fui informado de que está envolvido em um problema muito sério. Amenhotep ergueu a cabeça devagar, buscando na mente um jeito de desmentir qualquer acusação referente ao seu relacionamento com Yarete. O faraó prosseguiu. Infelizmente, se o que me informaram for verdade, você não poderá continuar no palácio. Sequer poderá entrar nas redondezas da cidade. Mais que isso, sinto muito, Amenhotep.
mas será banido do Egito. Amenhotep fazia menção de caminhar em direção ao trono quando Rudamon esticou seu cajado, desenrolando-lhe a veste de um braço e deixando algumas de suas manchas à vista de todos. Então disse: Está doente Amenhotep, e já deveria ter se afastado do palácio por sua própria vontade. Não pode colocar em risco um só dos ministros e muito menos o nosso grande faraó. Não creio que seja uma doença grave, e ajoelhando-se diante do faraó, ele asseverou: Senhor, as manchas começaram a aparecer há algumas semanas. Só preciso me tratar para ficar curado. Se me expulsarem do Egito, não mais terei acesso aos medicamentos e certamente a recuperação será impossível. Rogo que não faça isso comigo, faraó. Permita-me permanecer com restrições e eu as aceito, porém autorizado a ser atendido e medicado. Foi Rudamon quem respondeu: Sua doença é incurável e letal. Embora ele leve algum tempo, mata invariavelmente. Sei de várias pessoas que apresentaram esse mal e não tiveram esperança. Console-se, pois irá viver junto delas. O quê? Rudamon sentenciou satisfeito. Há um lugar em Hermon onde vivem muitos que têm essa praga. Será levado para lá. É o mais seguro a fazer. Faraó, não pode fazer isso comigo. Preciso tentar a cura. Ajeitando-se no trono, Djoser falou austero: Sinto muito, Amenhotep. Não gostaria de decidir isso, mas não tenho alternativa. Como disse Rudamon, é o mais garantido a fazer. Alguns servos de minha guarda pessoal o seguirão à distância para ter certeza de que irá para o lugarejo onde ficam os degredados. Amenhotep sentiu as forças lhe fugirem do corpo. De joelhos enfraquecido, envergonhado, humilhado e desamparado, suplicou: O Egito é minha vida. Rudamon olhou fixamente e disse: Sua vida acabou. Amenhotep levantou-se e ameaçou avançar sobre Rudamon, no que foi impedido pelos guardas do faraó. Djoser ordenou: Levem-no. Deixem-no ir até o quarto e recolher seus pertences pessoais. Nada além disso. Ele não deve sair do quarto, pondo outros em risco. Agora, podem ir e ele deve partir imediatamente. Desesperado, após ser largado em seu quarto, Amenhotep andava de um lado a outro sem saber o que fazer. Não podia acreditar no que lhe estava acontecendo. Andava e procurava uma forma de impedir que o levassem. Pensou então em Arete. De certo o ajudaria, mas como encontrá-la? Sentou-se na cama avaliando como poderia falar com a jovem esposa do faraó. Foi até a porta e viu os guardas postados ao lado do corredor. Mais de 15 homens o vigiavam. Dirigiu-se à varanda e deparou com outros 3 guardas. Um deles lhe disse: Depressa, temos ordem de levá-lo sem demora. Tem pouco tempo. Se não tiver pronto, logo irá sem seus pertences. Em extrema aflição, Amenhotep gritava: Não podem fazer isso comigo, não podem. Eu sou Amenhotep, não podem fazer isso. Sua atitude era dramática. Os guardas permaneciam imóveis observando. Ele então implorou: Permitam-me que fale com Yarete, por favor. A esposa do faraó? Para quê? Ela conhece meu trabalho, poderá defender-me junto ao grande Djoser. Nem pense em vê-la, não pode sair desse quarto, a não ser para abandonar o Egito. Ele continuou a suplicar. Pelo menos levem a ela meu recado, por favor. Digam o que está acontecendo e peçam que intercedam por mim. Penalizado com a situação do notável arquiteto, o chefe dos guardas cedeu. Muito bem, vou enviar um mensageiro até ela. Amenhotep entrou e sentou-se à beira da cama em angustiosa espera. Algum tempo se passou. Desolado, ele viu quando o mensageiro retornou e conversou em segredo com o guarda.
Este então trouxe-lhe a informação. E Arete mandou dizer que não o conhece a ponto de intervir junto ao faraó em seu favor. Disse que sabe de seu trabalho e que lamenta a constrangedora situação. No entanto, entende que o melhor que lhe cabe fazer é obedecer o faraó, partindo imediatamente. Amenhotepe ajoelhou-se outra vez no chão, rasgou as roupas que vestia, deixando à mostra as feridas que lhe cobriam o corpo. Gritou num lamento incontrolável: não, pelos deuses, não. Carregada por vários escravos, a liteira conduzindo Amenhotepe seguia bem atrás aos soldados, a uma distância que consideravam segura. Dentro dela, o arquiteto chorava como criança. Seu coração estava dilacerado pela dor e pela vergonha. Fora humilhado e abandonado. A mulher que o procurara momentos antes daquela hora nefasta agora o desprezava, dizendo que nem o conhecia. Amargurado, derramava doloroso pranto. A viagem até a região de Hermon durou muitos dias. Assim que se avizinharam do destino, puderam ver ao longe homens e mulheres miseráveis que ocultavam suas chagas sob restos de vestes rotas e paupérrimas. O séquito parou. A lacônica ordem dada aos soldados por um dos guardas do faraó. Os escravos abandonaram suas posições e dispararam na direção contrária à entrada dos rochedos. Queriam regressar com os demais. Todavia o chefe comunicou: vocês ficarão aqui ou poderão ir para onde quiserem. Estão livres. Um deles gritou em desespero: e de que adianta liberdade num lugar destes? Por que não nos deixaram morrer na tumba do faraó? Que faremos agora? Morreremos nesse local junto com os banidos. O soldado argumentou: no entanto, podem ir para onde quiserem. Os escravos entreolharam e alguns saíram em disparada, distanciando-se dos soldados e de Amenhotepe. Os soldados igualmente partiram em retirada, abandonando a liteira bem próximo à área onde estavam os leprosos. Alguns dos habitantes do lugar, curiosos, começaram a se aproximar da peça que transportara o arquiteto. Amenhotepe permanecia em tamanho desalento que não percebera a movimentação dos escravos nem dos soldados. Ainda tinha o pensamento longe e o rosto banhado em lágrimas, quando notou a face oculta por panos de alguém que o observava em silêncio. Ele olhou para o rosto parcialmente coberto e gritou assustado: o que é isso? Quem é você? Era uma mulher que não respondeu, apenas continuou a encará-lo. Logo, outros rostos curiosos vieram juntar-se ao dela. Amenhotepe, imóvel, ante aqueles olhos semicobertos, a fitá-lo de novo, gritou apavorado: pelos deuses, onde estou? Quem são vocês? Para onde foram os soldados e os escravos? A mulher, que há algum tempo olhava, enfim respondeu: todos se foram. E quem são vocês? Que lugar é este? Perguntou Amenhotepe, saindo da liteira. Ao vê-lo descer, os que estavam mais perto se afastaram. Ele caminhou olhando desconfiado ao redor, enquanto os outros o examinavam atentamente. Perguntou irritado: afinal, alguém pode me dizer onde estamos? O que todos vocês fazem aqui? Parecem doentes. O que está acontecendo? Um homem sisudo acercou-se dele e indagou: não sabe para onde o trouxeram? De onde veio? De Mênfis, no Egito? Pois é hora de saber que foi abandonado como prisioneiro deste lugar. Como prisioneiro? Não vejo os guardas. Na entrada de todas as cidades encontrará sempre um soldado para impedir nossa passagem. E por que não podem sair daqui? Abrindo os panos que o envolviam, o homem deixou que o recém-chegado lhe visse os braços purulentos. Amenhotepe não suportou e se pôs a vomitar. Quando por fim conseguiu se controlar,
Olhou para as pessoas à sua volta e gritou: O que são vocês? Onde estamos? Por que não saem daqui e procuram ajuda? Somos prisioneiros nesses rochedos. Insistem nisso porque não vejo os guardas. Não precisam colocar guardas aqui. Há soldados em todas as cidades que poderíamos alcançar, todos devidamente instruídos a nosso respeito para impedir-nos a passagem. Para chegarmos a regiões mais distantes, precisaríamos de provisões obtidas nas províncias mais próximas. E isso é impossível. Logo, somos prisioneiros. E por que foram deixados aqui? Afinal, que doença é essa? Em minha terra a chamam lepra, disse uma senhora no fundo do povaréu. Já experimentaram as ervas? Essa doença não tem cura. Todos nós vamos morrer aqui, como muitos já morreram. E não procuram fazer alguma coisa, buscar socorro em outra parte? Não escuta? É inútil. Muitos já tentaram e acabaram morrendo no caminho ou sendo mortos pelos soldados quando se aproximavam da cidade a que se dirigiam. Aceite seu destino. Estamos condenados a viver aqui até o fim de nossos dias. E para muitos, os dias de vida neste lugar esquecido se tornam bastante reduzidos. Quem sabe você tenha a sorte de ser um deles. Não é possível que não haja algo a fazer, não acredito. Tem de haver um modo de sair daqui. Uma mulher com o rosto parcialmente envolto em trapos achegou-se um pouco mais ao pequeno grupo que se fizera em torno do recém-chegado e disse: Moço, acho que ainda não compreendeu sua real situação. Ela abriu os trapos que tampavam seu rosto e deixou que todos vissem as profundas chagas que lhe desfiguravam o semblante. Depois, cobrindo-se novamente, continuou: Não podemos mais viver entre os sãos. Quem aceitaria viver ao lado de seres que se deformam a cada dia? Tornou-se impossível. É melhor aceitar logo a sua condição e acomodar-se à nova vida. Assim os dias lhe serão menos penosos, se é que isso é vida. Caindo em si, Amenhotep perdeu o resto das forças que o animava e sentou-se no chão, vencido e cansado. Lembrou-se de suas feridas e da reação de repugnância do faraó e de todos os seus ministros. Por mais que lhe doesse concordar, por mais que desejasse lutar contra a situação em que se via, tinha de admitir